A paz do Senhor esteja com todos vós, irmãos em Cristo Jesus. Pois hoje estamos aqui para ouvirmos e falarmos da palavra de Deus, que vamos extrair agora mesmo no Evangelho escrito por Marcos, no seu primeiro capítulo, no seu versículo 14. E aqui a leitura é a seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Senhor nosso Deus, nós te adoramos em nome de Jesus. Obrigado por tudo e pela tua palavra que agora vamos ouvir. Deixa-nos, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, entender e compreender aquilo que foi escrito séculos antes do nosso nascimento. Faça, ó Pai, que a tua palavra venha trazer a luz e nos leve ao arrependimento, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso tema principal neste capítulo, neste texto que nós acabamos de ler agora, é que o tempo está cumprido. O tempo terminou. Alguém pode me fazer pergunta, pastor Rubem? Então o tempo acabou. Para quê? O Senhor Jesus trouxe aqui dois termos, duas palavras. Esses dois termos ou duas palavras que nós queremos falar aqui é sobre o arrependei-vos, que é o primeiro, e depois o segundo veio crede no evangelho. O tempo, irmãos, muitas vezes é medido pelo relógio, para vermos os minutos, as horas, segundos e outros. Mas o tempo que aqui estamos a referir é o tempo em que as pessoas ficaram a fazer tudo o que eles quisessem. Alguns lá, naquele tempo, esperavam do Messias chegar. E agora o Messias aparece aqui para dizer: o tempo acabou, o tempo chegou, o tempo terminou. Para quê? Esta é a pergunta. Então temos aqui o primeiro termo que nos traz a resposta, nos diz assim: para que as pessoas se arrependam. O que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de mente, a mudança de direção. No grego, lê-se assim, metanoia, que é a mente sã. É que alguém pega um táxi, trem, ou vai de uma viagem com qualquer meio de transporte e logo ele nota que ele está numa direção errada. Então terá que fazer uma volta de 180 graus para voltar, porque ele está errado, está no caminho que não é certo. Ele vai numa direção errada. Precisa voltar até no ponto de partida, para agora começar bem, porque a direção em que ele deveria ir não era essa. E nós aqui, o Senhor Jesus traz esta mensagem: arrependei-vos. Naquele tempo, o povo judeu era o povo que conhecia a palavra de Deus, porque eles já tinham a lei. A lei de Deus estava com eles e eles deveriam praticar, viver, porque seria a vida deles. Mas eles foram os transgressores da própria lei. Até mesmo quando o Senhor Jesus, que é o Messias que eles esperavam, chegou, eles não conseguiram nem notar, nem saber que ele é a pessoa que eles esperavam. E o que aconteceu? Foram encontrados a fazer o errado. E o Senhor está a dizer: arrependei-vos. Pois uma das missões que ele lhe trouxe de Jesus, dos seus para aqui na terra, é para que anunciasse esta mensagem do arrependimento, para que os homens venham ao arrependimento, para que os homens mudem de atitude, para que os homens mudem de direção, porque o que eles faziam não estava segundo aquilo que lhes foi ensinado, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que a lei trazia para eles. O arrependimento pode ser vista também para uma pessoa hoje que é cristã, que um dia desviou-se, caiu. Esta pessoa precisa ouvir Deus a falar, a chamá-lo e dizer: arrepende-te. No arrependimento, nós já vimos, Paulo ensinou sobre este arrependimento. Ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Falou várias vezes sobre o arrependimento.
como Pedro também falou sobre o arrependimento para os seus ouvintes, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 37 e 38, quando ele pregou a mensagem, eles ouviram falar sobre Jesus e tudo quando eles fizeram sobre ele, e eles vieram para dizer, apóstolos, agora o que é que nós vamos fazer? E Pedro disse para eles, falou para os seus ouvintes de que arrependei-vos para que os seus pecados sejam apagados. E logo vocês vão ser batizados em nome de Jesus e recebereis então o Espírito Santo. O arrependimento é um passo para a salvação. É um passo que todos devemos dar. Alguém vai dizer, eu não fiz nenhuma coisa mal. Traga uma lista de coisas boas. Ele vai dizendo, olhando lá na lista da lei, dizendo, eu não matei, não roubei, não fiz nenhum ídolo, eu não adulterei com mulher alheia, não fiz alguma coisa, eu não minto, eu não faço. Esta lista toda nos leva numa escada que só nos coloca mesmo na nuvem negra de pecado e perdição. Isto não é arrependimento, apenas é uma justificação. Alguém olha para si e diz, não, eu não tenho esse problema. E, na verdade, existem pessoas assim que nós olhamos que são pessoas boas. Não, ele mesmo, nós vivemos com ele, às vezes eu ando com ele, ele é uma pessoa boa. Não é isso que a palavra está a dizer. Arrepender é reconhecer aqueles erros que você tem mesmo e deixá-los, deixar o pecado para, então, você fazer aquilo que é bom. E esse bom que você vai fazer como fruto do arrependimento, na verdade, vai ser o fruto que você mostra de que não é mais a pessoa que está para fazer o mal, mas você é uma pessoa para fazer o bem. Nós vamos ver a que vai apoiar este arrependimento. Os outros naquele dia ouviram essa palavra e muitos deles vieram e arrependeram-se e foram batizados. E no fim daquela parte nós vimos cerca de 3.000 pessoas vieram para Cristo. Mas Jesus não deixou só essas pessoas para eles arrependerem-se da lei que eles transgrediam. Mas o que ele explicou? Credem no Evangelho. Este é outro passo. Este é outro termo que Jesus trouxe. Crer no Evangelho. Primeiro vamos ver, o Evangelho é boas novas. Alguém traz uma boa notícia para dizer, olha, primeiro ouviu que o fulano morreu, depois alguém vem dizer, não, agora ressuscitou, afinal ele está vivo. Alguém traz uma notícia assim triste para dizer, perdeu-se o filho ou a filha do irmão do fulano tal. Mas depois outra pessoa traz a nova boa para dizer que não, aquele filho que perdeu apareceu. Esta é boa nova. Não é esta que salva, apenas essa acalma os nossos ânimos negativos. Mas a boa nova que nós aqui estamos a falar e que Jesus também disse, crede no Evangelho. O que é isso? O Evangelho, dissemos, é boa nova. Mas o Evangelho tem o elemento próprio, que nele as pessoas devem crer. Paulo, naquele dia, naquela cidade de Filipe, ele preso e logo o carcereiro veio ver, afinal a porta estava aberta, os homens estavam libertos porque houve um terremoto e tudo largou-se e os homens estavam livres, soltos. Então viu que não, os presos fugiram. Quis se matar. Paulo disse, estamos aqui, não se mate. E ele veio ajoelhar dizendo, assim trêmulo, como vou fazer para que eu seja salvo? Paulo disse para ele, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então, o que é isso, crer? É confiar. Primeiro, receber Jesus como teu Salvador e Senhor, porque Jesus é o cerne da salvação. Ele é o elemento da salvação. Não tem nenhuma outra coisa que podemos introduzir dentro dessa crença para que seja algo que nos salve, se não for o nome de Jesus Cristo. Paulo ensinou lá em Corinto, no seu capítulo 15, a primeira carta que ele escreve, ele mostrou o Evangelho. Começou a dizer o Evangelho que eu preguei para vocês, se vocês se apegarem nesse Evangelho, se até aqui praticarem esse Evangelho, se ainda viverem nesse Evangelho, vós estáis salvos, ou crestes em vão. E o que ele está dizendo agora? O que isto, o tal Evangelho, explicou de que aquilo que eu recebi, é isto que eu entreguei a vocês.
o que ele tinha recebido, afinal. Ele, naquela noite, quando Jesus foi pego, foi levado, julgado, levado até a cruz, crucificado, segundo as Escrituras, Jesus morreu lá e ele foi tirado naquela cruz, foi levado no túmulo e ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Isto é o Evangelho. Este é o Evangelho verdadeiro. Outro evangelho de pregar a um homem qualquer não é evangelho. Não se fala em evangelho de coisas, de bens materiais só. Não. Aquele pode ser um evangelho, mas de prosperidade, que não salva ninguém. O evangelho que salva é este que Paulo entregou aos Coríntios, que Jesus Cristo, aquele que morreu, segundo as Escrituras, por causa dos nossos pecados, é o mesmo Jesus que ressuscitou e ao terceiro dia, este Jesus tornou o elemento da salvação. Ele é a pessoa ideal, porque ele conseguiu dar a tua vida nova que você tem e a minha vida nova que nós temos. Ele morreu por causa do meu pecado que levaria-me à morte, assim como do teu pecado. Se meu irmão foi convidado, se meu irmão é cristão, está lá, não só o arrependimento, não, mas é crer em Cristo, isso é confiar nele, depositar a confiança nele e logo depender dele, porque ele é que salva. Ele é que perdoa. Ele mesmo é o elemento que foi aprovado por Deus, o varão aprovado por Deus para salvar a humanidade é Jesus Cristo. Nada mais acima disso. Ninguém, por boa obra que fosse e que faça, talvez que venha lhe salvar. Não. A salvação está em Cristo Jesus. Porque Ele nos fez uma nova criatura. Ele nos salvou da forma que nós tornamos uma nova criatura e Ele mesmo, nosso Senhor, é dono de nós todos. Ele é o elemento principal que nos salva, porque nele, nós, Pedro disse que sereis batizado em Jesus Cristo, é por causa do juramento, da aceitação, porque Jesus morreu para salvar-me. Ele esteve no meu lugar, Ele estava no teu lugar. Por isso, hoje deve aceitar esse Jesus Cristo, que é o substituto nos teus pecados, que levou toda a culpa, que levou a morte, que era tua. Ele humilhou-se até aquela morte vergonhosa. Imaginem colocado numa cruz, pendurado lá, nu, porque a roupa dele que ele tinha, lançaram sorte e os homens queriam ver se essa roupa seria de quem. A própria mãe estava embaixo da cruz, ver o filho padecendo daquela forma, de uma morte cruel, de uma morte vergonhosa, mas isto tudo é por causa de ti e de mim. Isto é no teu lugar e no meu lugar onde Jesus colocou-se. Ele substituiu-te. E hoje, você, para ser salvo, não olhe nas boas obras que o irmão faz ou o amigo faz. Não, essas obras não são valiosas se não aceita Cristo como teu Salvador e Senhor. E as tuas obras serão o fruto da tua fé, o fruto do teu estar em Cristo, o fruto que você vai produzir pela presença do Espírito Santo em ti e que você não te será pesado controlar o pecado, não, você será a pessoa mais alegre para adorar, para louvar, para representar Cristo nesta terra, neste mundo tão cruel, conforme hoje os pecados que se ouvia falar, agora se vê fazer, aquilo que nós ouvíamos, às vezes nunca ouviu falar, você vai dizer, eu nunca vi isto, porque é isto pelo qual Cristo veio para morrer, para que fosse tirado você e toda a humanidade que estava nisto, que estava perdida. Por isso, apelamos a ti, meu amigo, meu irmão, venha a Cristo, receba a Cristo como teu Senhor e Salvador, porque você será salvo, como Paulo falou naquele dia àquele carcereiro. Se você crer hoje, será salvo. Mas para crer, ele, Paulo, também ensinou mesmo lá em Romanos, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, tu estás salvo a partir de agora. Este processo da salvação não está no sentir arrepio, não está talvez no gritar, no xinguilar. Este
este sentimento de salvação, ou este elemento de salvação, ele está na palavra que você vai crer. Creia, confia na palavra, porque o que ele disse e ponto final. Acima disso, não se acrescenta nada. Não se frega nenhum perfume, nenhum amuleto que pode usar para a salvação. Não. Jesus fez tudo isso sem precisar de alguma coisa acima disso. Por isso, ele pregou, arrependei-vos. Isto é, mudai de direção, mudai de pensar, mudai do comportamento, deixai os maus hábitos, abandonem o pecado. Então venham para Ele, o Senhor Jesus, venham para Ele, aceitem Ele, creiam Ele, porque o elemento do Evangelho é Jesus Cristo, pelo qual nós pregamos, os apóstolos pregaram, e você pode pregar esse Jesus para todo aquele que vai e vem receber Jesus Cristo. Eu quero dizer para ti, se você fechar os teus olhos e fazermos uma oração agora, a oração de pedir que Jesus venha fazer a sua ação salvadora, que já fez, e que Ele ouça a nossa petição para nós confessarmos na presença dEle. Então, fecha os olhos, vamos orar comigo e repita as palavras que eu vou falando. Senhor Jesus, sei que Tu és Deus, e eu sou pecador, preciso do Teu perdão. Obrigado, Senhor, por teres morrido pelos meus pecados. Agora entrego os meus pecados, recebo a Ti como meu Salvador e Senhor. Entra na minha vida e ensina-me a viver uma vida nova para Ti. Amém.